Prefiro não dar meu nome, não porque corra algum tipo de perigo, mas mais porque me dá um pouco de vergonha e não gostaria de receber qualquer tipo de zombaria. Eu nasci no estado do México, em uma família de classe baixa, como a maioria neste país. Desde pequeno pude perceber que meus pais acreditavam em coisas muito diferentes. Mas se amavam muito se não fosse assim. Não acredito que teriam conseguido sustentar 4 crianças e permanecer juntos até hoje. Meu pai é devoto da Santa Morte. Tem uma fé cega, como não via em outra pessoa. Quando eu perguntava por que ele a amava tanto, ele contava várias histórias que tinha vivido com ela ao longo da vida. Desde que nasceu, já estava destinado a ser um de seus devotos. Ele nasceu prematuro e um de seus pulmões não tinham terminado de se desenvolver. Minha avó não queria perdê-lo e lhe ofereceu à santa que criasse a criança sob sua devoção. Com o passar dos dias, meu pai começou a se recuperar sem os aparelhos para respirar. Quando cresceu, entendemos que lhe explicaram quem era a santa e que não deveria temê-la por sua aparência, já que, para além disso, era amável com aqueles que lhe mostravam fidelidade. Por outro lado, minha mãe é católica devota. Não gosta muito dessa parte do meu pai, mas o ama. Como meus pais não nasceram em berço de ouro, desde jovens tiveram que encontrar um jeito de ganhar a vida, cada um por conta própria. Meu pai vendia frutas e minha mãe começou oferecendo panelas e copos de barro às pessoas na rua. Os dois eram jovens e logo se apaixonaram. Se davam tão bem que decidiram não brigar por suas crenças. Com o tempo, misturaram suas crenças de uma forma um tanto estranha. Enfim, cresci sem saber para onde ir e como não queria me meter em confusão, era melhor nem pensar na vida espiritual e nem no que há. Depois de morrer com os anos, me animei a abrir um negócio onde vendíamos figuras de todos os tipos, desde anjos, santos, cristos e até a Santa Morte, em uma área diferente dos santos católicos. Eu gostava do meu trabalho porque muitas das figuras eu mesmo fazia. Nasci com o talento de fazer boas esculturas e por isso não me importava o que me pedissem. Fosse o que fosse, tudo ia bem. Embora não seja um negócio que ganhe muito dinheiro por dia, é aí onde gostaria de começar a contar o que aconteceu há uns 6 anos, aproximadamente. Estava no negócio quando chegou um senhor, vestido com camisa, calça jeans, botas pretas e cinto de cowboy. A primeira coisa que pensei foi que era um desses senhores que vem de algum povoado e que tem pendências com alguma promessa ao santo. Isso acontecia com frequência no negócio. Perguntei o que estava procurando e se podia ajudar. Lô também disse que se não encontrasse a figura que precisava, eu a faria sem problemas. O senhor nem me respondeu. Ele percorreu toda a loja e depois de uns 15 minutos se aproximou para me dizer: "Olha, filho, vim aqui porque um amigo me recomendou o seu trabalho. Queria ver primeiro se você é bom, sem rodeios. Quero uma Santa Morte, mas não para mim, é para o meu patrão. Como ele é muito exigente, vou te dizer como ele quer." Peguei um papel e comecei a anotar o que ele estava pedindo. A figura deveria medir exatamente 2 metros, sem 1 centímetro a mais ou a menos. O manto tinha que ser de cor dourada e a foice verde. Ele queria que estivesse pronta em 1 semana. Também disse que eu tinha que entregar lá, em uma serraria que fazia limite com o estado de Michoacán, e que tinha que fazer isso sem chamar a atenção. Pareceu-me que ele estava me exigindo muito, mas trabalho é trabalho. Antes de mandá-lo embora, dei-lhe um preço e aumentei alguns milhares na esperança de que ele fosse para outro lugar. Para minha surpresa, ele não só aceitou como aumentou a quantia. "Aqui está. Te dou tanto para que faça um bom trabalho. E já sabe, até sexta-feira, às 5 da tarde, ela deve estar na serraria. Fique de olho para que ninguém veja o que você está trazendo." Assim, fechamos o negócio
e o homem se foi. Na realidade, as figuras de gesso secam rápido e, inicialmente, achei que uma semana era tempo demais, mas por alguma razão não consegui. Não sei se faltava concentração ou inspiração. Talvez me sentisse pressionado para fazer um bom trabalho na quarta-feira. Estava prestes a desistir quando meu pai veio me ver na oficina. Expliquei-lhe o que estava tentando fazer e pedi-lhe um conselho para me inspirar. Depois de me ouvir, meu pai respondeu que ela não era uma figura qualquer, que eu precisava pedir permissão para que ela se materializasse, porque a morte também impõe suas condições, e se eu não me aproximasse dela com respeito, o trabalho não sairia. Eu apenas mencionei que já tinha feito figuras da Santa Morte várias vezes e não tinha tido problemas. Meu pai respondeu que esta figura já estava carregada e que também tinham intenções, por isso tinha que oferecer algo em troca para obter um bom resultado. Fomos comprar cigarros, doces e flores. Coloquei-os na oficina e disse em voz alta que tudo aquilo era um presente meu em troca de me permitir entregar um bom trabalho. Trabalhei a noite toda e quando os primeiros raios de sol apareceram, já estava terminada. Passei toda a quinta-feira nervoso, mas não ousei deixá-la sozinha. Meu pai me ajudou a conseguir uma caminhonete, dessas usadas para transportar gado. Deixei limpa e coloquei a figura dentro para garantir que ninguém a visse. Amarrei bem e meu pai e eu fomos para a serraria no limite com Michoacán. Meu pai foi comigo porque eu pedi. Nunca tinha feito um pedido assim e queria me sentir seguro. Antes de sair da oficina, meu pai pediu à santa que nos cobrisse com seu manto e nos permitisse voltar para casa. Quanto mais avançávamos, mais percebíamos que a serraria não estava visível. Da estrada, tivemos que subir um monte e nos meter entre as árvores e os matagais. O caminho estava disfarçado com palha seca, mas dava para notar que caminhonetes passavam por ali. Quando finalmente chegamos, vimos que na entrada da serraria havia um homem com uma espingarda. Parecia o homem que me fez o pedido pela maneira de se vestir. Comecei a ficar nervoso, mas meu pai me segurou pelo ombro e disse para não me preocupar, que tínhamos que descer e ver o que nos diziam. Assim que saímos da caminhonete, o homem se aproximou, segurando a arma e perguntando o que queríamos. Com um pouco de saliva na boca, respondi que um senhor tinha dado um trabalho por uma estátua. Foi então que percebi que não tinha perguntado seu nome, nem ele tinha me dado. Comecei a pensar que isso seria um problema. Quando o homem respondeu que sim, que deveríamos esperar ali, perguntei se precisávamos de ajuda ou podíamos fazer sozinhos. Podemos fazer sozinhos, respondeu meu pai. Com muito cuidado, retiramos a lona e descobrimos a estátua. Não sei por que naquele momento a desconheci. Não parecia nenhuma das estátuas que eu tinha feito antes. E mesmo que pareça bobagem, juro que quando a observei bem, senti que estava viva. Meu pai e eu a carregamos até a porta. O homem nos disse para passarmos e ficou do lado de fora como guarda. Se já estava assustado, quando entrei, senti que meu sangue ia ao chão. Lá dentro, havia no máximo umas 50 tábuas de madeira num canto. Aquilo não era uma serraria. O restante do galpão estava cheio de homens com armas longas, como as que usam no exército. Não sei muito sobre armas, então não posso dizer quais eram, mas acho que podem imaginar do que estou falando. Sem exagerar, eram uns 40 homens armados que nos olharam fixamente. Finalmente chegaram, disse um deles. Coloquem-na aqui. Ele nos indicou um espaço onde havia um tapete vermelho. Meu pai e eu a colocamos lá sem dizer sequer uma palavra. Não sei se os homens perceberam, mas minhas mãos estavam tremendo. Pensei que uma vez que a colocássemos, nos metralhariam. Por um momento, fechei os olhos e comecei a ouvir coisas estranhas, como gemidos que vinham de debaixo da terra.
Outro homem se aproximou de nós e nos deu um envelope. Dentro estava o dinheiro que acertei com o senhor que fez o pedido. Agradecemos e antes de sair pela porta, quem entregou o dinheiro nos disse: "Já sabem, aqui ninguém viu nada." "Não se preocupem, não se preocupe", respondeu meu pai. "Aqui não vimos nada." Subimos na caminhonete e me mantive o mais tranquilo possível até chegarmos à estrada de volta ao estado do México. Não aguentei mais e desci para vomitar. Tive vontade de chorar e gritar. Meu corpo tremia e senti que faltava ar. Meu pai também desceu e acendeu um cigarro. Ficamos um tempo sem dizer nada, até que finalmente ele falou: "Já desconfiava de algo assim. O trabalho que te deram é para que a Santa traga dinheiro para os negócios, e a cor verde é para ajudar a não ter problemas com a lei. Não quis te dizer porque poderia desistir e teria sido pior. Filho, os compromissos que se fazem com a Santa se cumprem ou se cumprem. Para ser sincero, o que eu tinha pensado era que talvez estivessem cortando árvores ilegalmente, como acontece em muitos lugares. Pensei que isso lhes dava dinheiro e que por aí ia a coisa." Depois, meu pai me perguntou se eu não tinha percebido. Percebi o quê? Zrenia. Muitos dos que estavam lá estavam protegendo algo ou queriam esconder algo. De relance, percebi que estavam guardando um buraco, ele me disse. Ouvi gemidos que vinham debaixo da terra, respondi. Ele ficou quieto. Quando já nos sentíamos melhor, voltamos a subir na caminhonete. Decidimos não contar nada para minha mãe, para não preocupá-la. Guardei isso como um segredo. Até hoje, não me fizeram um pedido igual, e espero que não o façam, pois agora sou devoto da Igreja Católica. Optei por seguir os conselhos de minha mãe e seguir suas crenças. Foi o melhor a se fazer. O que aconteceu naquela noite no McDonald's, onde eu trabalhava, jamais saiu da minha mente. Era 3 de novembro de 2015, uma data que sempre me deixava sensível. Era o dia em que a saudade dos meus pais falecidos pesava mais do que o normal. Eu ficava introspectiva, talvez até mais aberta a coisas que a maioria das pessoas preferia não perceber. Já estávamos perto do fechamento, quando um grupo de garotos da minha idade resolveu transformar o restaurante em um campo de batalha de comida. Eles jogaram bandejas inteiras no chão, sujaram tudo e saíram correndo, rindo, se divertindo com o caos que haviam causado. Eu só conseguia pensar no quanto aquilo era injusto. Eles saíam ilesos e eu ficava ali para consertar a bagunça. Suspirei e fui até a área suja. Comecei a limpar, mas algo me fez parar. No reflexo da grande janela ao lado, vi a mim mesma. Parecia uma visão banal, mas um sentimento estranho cresceu dentro de mim. Me vi ali, adulta, usando aquele uniforme, uma versão de mim que meus pais nunca conheceram. Será que eles estariam orgulhosos? Será que teriam esperado algo diferente para mim? Sacudi a cabeça, tentando espantar esses pensamentos, e voltei a esfregar o chão. O restaurante fechou, as luzes principais foram apagadas e eu gritei que ainda estava ali. Mas então aconteceu algo que fez o ar sumir dos meus pulmões. Ajoelhada no chão, olhei para meus colegas de trabalho do outro lado do vidro e no reflexo, meu próprio rosto estava fixo para baixo, imóvel. O choque percorreu meu corpo como um choque elétrico. Quando prestei mais atenção, vi meu reflexo tremular, como se a imagem estivesse desalinhada. E então, como se percebesse que eu o observava, ajustou-se bruscamente para imitar meus movimentos. Meu coração disparou. Me levantei, trêmula, e fui direto ao gerente. Balbuciei o que tinha visto, mas ele me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Ah, isso?
Acontece às vezes. Não se preocupe, disse ele casualmente. Como assim acontece? Perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. É só uma coisa estranha com os reflexos daqui. Mas não se assuste. É raro acontecer mais de uma vez. Fiquei em silêncio. Se era raro, então por que outros já haviam visto? Não demorou para que eu entendesse que aquela não seria a última vez. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos detalhes perturbadores. De relance, meu reflexo parecia ligeiramente atrasado. Às vezes, movia-se antes de mim. Não era sempre, mas quando acontecia, a sensação de estar sendo observada se tornava insuportável. A pior experiência aconteceu pouco antes de eu pedir demissão. Eu estava limpando a mesma área e decidi evitar olhar diretamente para a janela ao fundo. Mas mesmo sem querer, vi algo no reflexo. Eu parei. Meus músculos travaram. Meu reflexo não parou comigo. Ele continuou andando, vindo em minha direção. O horror tomou conta de mim quando ouvi, com nitidez, passos ecoando no chão de azulejo. Passos que não deveriam estar ali. Passos do meu próprio reflexo. Saí correndo, sem olhar para trás, e pedi demissão pouco tempo depois. Eu não era a única. Muitos outros funcionários também haviam deixado o emprego por causa dessas experiências. Uma colega mais velha me disse que desde que começou a trabalhar ali, sua vida parecia desandar, como se algo a puxasse para trás. Eu acreditava nela. Anos depois, conheci um rapaz que tinha trabalhado naquela mesma unidade antes de mim. Em uma festa, quando falamos sobre empregos antigos, descobrimos que havíamos passado pela mesma coisa. Você viu os reflexos? Perguntei, esperando que ele me achasse louca. Vi, mas o que me fez ir embora foi pior. Ele respondeu, a voz quase um sussurro. Ele me contou que certa noite, antes de sair do restaurante, olhou para a janela e viu alguém refletido ali. Não era seu reflexo. Era uma garota, vestida como se fosse dos anos 80. Por um breve momento, ela se moveu como ele, como se o imitasse. Mas quando ele deu um passo para trás, tentando se afastar, ela ficou parada, o encarando. Ele nunca mais voltou ao McDonald's depois daquela noite. Depois de ouvir isso, eu quis saber mais. Perguntei a alguns colegas antigos e ouvi rumores sobre a história do local. Diziam que, muito antes do restaurante ser construído, havia ali um antigo prédio comercial. Um incêndio nos anos 80 teria matado várias pessoas, incluindo uma jovem funcionária que trabalhava no último andar. Alguns afirmavam que seu corpo nunca foi encontrado, apenas cinzas e restos carbonizados. A ideia de que algo daquela tragédia ainda rondava aquele local me perturbou profundamente. Será que os reflexos eram ecos das pessoas que pereceram ali? Será que algo tentava se conectar conosco, usar nossos reflexos como uma ponte entre os mundos? Hoje, sempre que passo em frente àquele McDonald's, evito olhar para as janelas. Não sei o que veria se o fizesse. Mas uma coisa eu sei. Há coisas que não devem ser vistas, porque uma vez que você as percebe, elas também percebem você. Meu nome é Patrícia e sou do estado de São Paulo, mas essa história aconteceu no distante e enigmático Canadá. No ano passado, em setembro, tive a sorte de visitar o país com alguns amigos. Nosso itinerário incluía Montreal e uma rápida passagem por Quebec, onde passaríamos apenas um dia. O plano era simples: sair de Montreal bem cedo no domingo, explorar Quebec e voltar na mesma noite, já que todas as reservas de hospedagem estavam feitas em Montreal.
Éramos 6 ao todo e alugamos uma van para tornar a viagem mais cômoda. Apenas 4 de nós sabíamos dirigir. Então combinamos que revezaríamos ao longo do trajeto. Na ida, um amigo e uma amiga assumiram o volante. Na volta, outro amigo dirigiu até determinado ponto e, por fim, ficou decidido que eu cuidaria do último trecho da viagem. O que significava uma coisa: eu dirigiria no meio da noite. A estrada que pegamos na volta era estreita, de apenas 2 pistas. Em alguns trechos, um extenso campo de grama separava as pistas opostas, criando uma sensação de isolamento absoluto. Algumas luzes piscavam ao longe, mas eram raras. À esquerda, apenas vegetação e, ocasionalmente, os faróis solitários de um carro distante. À direita, uma floresta densa, pontuada por saídas para fábricas abandonadas e locais sem qualquer iluminação. O silêncio era quase total, interrompido apenas pelo motor da van e pela respiração tranquila dos amigos adormecidos. Quando chegou a minha vez de dirigir, paramos em um posto para abastecer. Aproveitei para me alongar e trocar de lugar com meu amigo. A viagem seguiu tranquila, exceto pelo fato de que, já passando da meia-noite, apenas eu e um amigo ao meu lado estávamos acordados. O resto dormia profundamente. Não sei precisar quanto tempo se passou. O cansaço pesava sobre mim, mas mantinha o foco na estrada. Então, vi algo, ou alguém. Uma mulher caminhava solitária na beira da estrada. Seu corpo era iluminado apenas pelo reflexo dos faróis da van. Ela tinha cabelos loiros e longos, que desciam até a cintura. Vestia um short jeans. Da cintura para cima, no entanto, não consegui distinguir se usava uma blusa de alças ou se estava nua. Suas pernas eram pálidas, quase translúcidas, e estavam descalças. O que fez o frio subir pela minha espinha foi o fato de que a temperatura lá fora era congelante. Como poderia alguém estar vestida daquela forma, caminhando ali no meio do nada? O medo se instalou antes mesmo que eu pudesse racionalizar o que estava acontecendo. Meu coração disparou. Olhei rapidamente para meu amigo ao lado, mas ele estava abaixado, tentando encontrar algo no chão da van. Não viu nada. Me diga que você viu aquilo. Sussurrei, minha voz tremendo. Ele ergueu o rosto, confuso. O quê? A mulher, insisti. Acabamos de passar por uma mulher caminhando ao lado da estrada. Você viu? Ele franziu a testa e olhou pelo retrovisor. Nada. Quer que eu pare? Perguntou ele, hesitante. Vai que ela precisa de ajuda. Minha mente estava em caos. Por um lado, era razoável pensar que poderia ser alguém em apuros. Por outro, tudo em mim gritava que não era uma boa ideia. O local, a situação, algo não fazia sentido. Enquanto discutíamos, os 2 amigos que haviam dirigido antes despertaram, notando que eu estava diminuindo a velocidade. Expliquei o que vi e uma discussão se iniciou. Um deles achava que devíamos parar, enquanto o outro insistia que não. Seja lá o que for, não vamos parar, disse um deles, a voz firme. Havia algo de definitivo em sua afirmação, como se, instintivamente, ele soubesse que qualquer outra escolha seria perigosa. No fim, seguimos em frente. Meu amigo olhou pelo retrovisor uma última vez, mas não havia mais nada ali. Nem uma silhueta, nem pegadas na estrada. Nada. Naquela noite, mesmo depois de chegar ao hotel, tremi por muito tempo. O medo não vinha apenas do que vi, mas do que senti. Durante dias, evitei dirigir sozinha e sempre olhava ao redor em qualquer estrada deserta. Alguma coisa dentro de mim dizia que aquela visão não foi por acaso. Ainda hoje, ao lembrar daquela figura caminhando na escuridão, sinto um calafrio percorrer minha espinha. Como se de alguma forma ela ainda estivesse ali, vagando por aquela estrada deserta, esperando por outro motorista distraído. E até hoje me pergunto,
Aquilo era realmente uma pessoa?